Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje, assim como eu prometi no nosso último vlog, eu venho aqui para fazer junto com vocês o meu ranking dos livros do Vitor Martins. Bem, eu acho que além de alguns contos de antologias diferentes que eu não tenho, que eu ainda não tive contato, eu já li basicamente a grande maioria dos trabalhos do Vitor Martins, e depois de mais ou menos 9 horas eu senti a necessidade de reviver esse nosso vídeo aqui do canal, onde eu ranqueio os meus livros favoritos de autores favoritos. Já teve de Holly Black, já teve de Stephanie Meyer, já teve, é óbvio, da Meg Cabot, só que para fazer esse vídeo é preciso ter um pouquinho de bagagem daquele autor, né? Então agora eu sinto que eu já tenho alguns números para poder ranquear as histórias do Vitor Martins que eu já li. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se aparecer a estrelinha do hype para vocês, não deixem de hypar esse vídeo, isso vai ajudar bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estarem ajudando financeiramente com o canal Book Crushes. Enfim, vamos parar de blá blá blá, vamos começar de fato, do pior para o melhor de Vitor Martins. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Então, basicamente, eu vou ranquear todas as 6 histórias do Vitor Martins que eu já li. Todas eu dei 5 estrelas, só que, pra mim, existe a melhor das melhores e existe a que eu não gosto tanto assim. E na 6ª posição desse nosso ranking está justamente a que eu sinto que eu não me conectei tanto quanto as outras. Eu estou falando de Se a Casa 8 Falasse, que foi uma história que ele publicou ali em 2021, se eu não me engano, indo para 2022, tanto que eu li em 2022, no começo do ano. A própria capa segue meio que um estilo diferente das outras capas do Vitor Martins na editora Alt. E aqui a gente vai ter a história de 3 núcleos em 3 tempos diferentes: o começo dos anos 2000, o começo dos anos 2010 e o começo dos anos 2020, sendo narrados pela Casa 8, que fica na Rua Girassol, nessa cidade do interior. E, enfim, cada núcleo ele vai abordar uma percepção diferente. Por exemplo, o núcleo de 2020 vai ser justamente o começo da pandemia. O núcleo de 2000 vai ser essa família que vai estar deixando essa casa. Porém, para mim, o meu núcleo favorito foi o núcleo de 2010. Eu fui cativado pelos personagens, foram os meus personagens favoritos da história, era o momento da história que eu mais me prendia na narrativa. Então, assim, sendo bem tendencioso, eu acho que se o livro A Casa 8 fosse todo narrado pelo ponto de vista do núcleo de 2010, teria sido tão favorito quanto todos os outros, sabe? Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Eu senti que essa história aqui foi a história que o Vitor Martins precisava escrever, porque ele estava saindo de um bloqueio criativo no começo da pandemia, tanto que ele engavetou uma história que ele mesmo já tinha anunciado, a própria editora Alt também já tinha anunciado essa história, porque ele não conseguiu avançar nela. É uma história que a gente sente que é o Vitor Martins tentando dar tudo o que os leitores dele esperam dele, mas não foi a história que eu mais me conectei dele. Foi 5 estrelas, eu gosto muito do núcleo de 2010, mas ela não está próxima das outras histórias dele pra mim, e é sobre isso, e é por isso que ela fica na 6ª posição. Em 5º lugar, nós temos essa novela exclusiva da Amazon que o Vitor Martins publicou através do selo da agência dele, que ele é agenciado. Eu tô falando de Escrito em Algum Lugar, que tem essa capa simplesmente maravilhosa. É uma história muito fofinha sobre 2 fãs que vão se conhecer nessa fila de ingressos para o comeback da banda adolescente que eles curtiam muito na época. E cada um vai ter sua história, cada um vai ter sua vida. Vai ser a primeira vez onde a gente vai encontrar personagens mais velhos, que não são adolescentes, que o Vitor Martins escreveu. Os personagens são extremamente carismáticos. A minha grande questão com Escrito em Algum Lugar é porque eu acho que eu não fiquei tão satisfeito assim com o último capítulo da história. Eu não vou dar spoilers, podem ficar tranquilos, eu não vou dar spoilers sobre o último capítulo dessa novela aqui, mas a novela inteira em si, ela foi me conquistando, ela foi me ganhando, e o final, as escolhas do final, não as escolhas do final do que acontece, mas o clímax em si da história
como acontece esse clímax, o que interfere nesse clímax foi o que acabou não me cativando tanto quanto a própria novela, sabe? Então eu acho que a história vinha numa grande crescente, aí chegou no final e deu essa derrapada, sabe? Mas nem por isso eu não dei 5 estrelas pra essa novela. Eu gostei muito, como falei pra vocês. Eu me conectei muito com os personagens. Foi a primeira vez que eu encontrei personagens mais velhos pelo ponto de vista do Vitor Martins. Então isso acabou falando muito comigo também. Toda essa coisa de fã nostálgico também se conectou muito comigo. Enfim, eu gostei muito de Escrito em Algum Lugar, só que o final foi uma derrapada na minha jornada e por isso que ele fica em quinto lugar desse nosso ranking do pior para o melhor. Em quarto lugar desse nosso ranking, nós temos a História de Natal do Vitor Martins, que saiu na antologia Todas as Cores de Natal, que são 20 bombons de banana. Essa história, ela abre a antologia Todas as Cores de Natal e é uma das minhas histórias favoritas dessa antologia. Eu gosto muito dessa antologia, sendo bem sincero. E nós vamos ter esses dois jovens, esses dois adolescentes, que um meio que tem crushzinho no outro e vai aproveitar um momento de amigo oculto ali do cursinho de inglês que eles fazem para se declarar. E vai ter toda essa preparação para o amigo oculto, para essa declaração que o protagonista quer fazer. E é uma história muito, muito, muito fofa, sério. É uma história adorável. Eu lembro que eu li esse conto de Natal com um sorriso enorme no rosto, porque o Vitor Martins, ele tem esse dom de criar personagens completamente adoráveis, completamente conectáveis, e por mais que eu não tenha vivido nada que os personagens vivem aqui, eu fui muito empático com os personagens, eu devorei a história, foi uma narrativa muito gostosa, foi uma narrativa muito divertida, a série é um conto divertidíssimo, foi muito gostosinho de se ler esse conto aqui na época do Natal. Eu lembro que eu fiz essa leitura aqui na época do Natal mesmo, foi até para um especial aqui do canal, olha só há quanto tempo, e eu ainda lembro da história, mesmo tendo passado todos esses anos. Eu acho que eu li em 2018, se eu não me engano. Então, olha só, eu ainda me lembro muito bem da história tendo lido em 2018, para ver como eu fiquei marcado por essa narrativa aqui de 20 bombons de banana do Vitor Martins. Então é por isso que esse conto da antologia Todas as Cores de Natal fica em quarto lugar do nosso ranking, porque merece, porque é uma graça e, enfim, merece ser enaltecido e é sobre isso. Começando agora com o nosso top 3. Para escolher o top 3 foi uma decisão difícil, porque eu gosto muito desses 3 livros. Foram 3 livros assim que me conquistaram de maneiras completamente diferentes um do outro. Porém, eu acho que para esse livro é justo ele ficar em terceiro lugar, sabe? Em comparação com os outros 2. Eu tô falando de 15 Dias, que é o livro de estreia do Vitor Martins, e que, sem sombra de dúvidas, é um digno senhor livro de estreia, sabe? Poucos autores têm uma estreia tão forte assim quanto o Vitor Martins teve aqui em 15 Dias. É uma história muito adorável que a gente vai conhecer esses 2 personagens, o Felipe e o Caio, que são vizinhos e eles meio que perderam o contato, e o Felipe meio que tem um crush ali no Caio, e o Caio vai precisar passar os 15 dias de férias de inverno na casa dele, porque os pais dele vão viajar. E é uma história muito, muito adorável, sério. O Felipe é um dos melhores protagonistas do Vitor Martins, com toda certeza. E existe toda uma sinceridade, existe todo um lado confessional nessa história que eu acho que pega a qualquer leitor, sabe? Você se importa de verdade com o Felipe, você se importa de verdade com as questões dele, você torce para ele do início ao fim. É um personagem extremamente carismático. A história em si, sabe, do decorrer desses 15 dias é uma graça. Enfim, falar qualquer coisa sobre 15 dias é completamente redundante. Essa minha edição aqui é a edição original, a edição que foi publicada em primeiro lugar, tanto que o quote aqui de trás é da Bárbara Moraes. E assim, gente, sério, esse livro é verdadeiramente mágico. Foi uma leitura realmente mágica, foi um livro de estreia mágico, mas em comparação com os outros, ele fica em terceiro lugar. E é um terceiro lugar muito justo, com toda certeza. Já ocupando a segunda colocação, o segundo lugar, a medalha de prata desse nosso top 3, nós temos esse livro completamente recente. Foi um livro que eu terminei de ler há poucos dias. E quem assistiu ao último vlog já deve imaginar que eu estou falando de mais ou menos 9 horas, que foi o livro que o Vitor Martins publicou agora em agosto para a Bienal do Livro de São Paulo. E sério, gente, o quanto eu fiquei impactado por esse livro aqui não é brincadeira. Eu fui ler muito empolgado, mas ao mesmo tempo muito receoso por conta da minha reação à Casa 8. Então, esse livro meio que foi o tira-teima entre o Vitor Martins e eu. E por incrível que pareça, ele me entregou exatamente aquilo que eu precisava no momento certo, sabe? Vai ser o primeiro romance do Vitor Martins
com personagens mais velhos, com personagens adultos. Aqui a gente vai ter um protagonista que tá literalmente às vésperas do seu aniversário de 30 anos, quando o pai dele acaba falecendo. E isso vai levar ele numa verdadeira espiral de reflexões sobre a vida dele, sobre a adolescência dele, sobre o seu primeiro amor, sobre as escolhas que ele tomou, sobre o trabalho que ele tem, sobre a relação familiar que ele tem, não apenas com esse pai que acabou falecendo, mas com a própria mãe. Sério, eu fiquei muito impactado com essa leitura aqui. Eu acho que o Victor Martins foi muito maduro na narrativa dele, mesmo que é um livro que em grande parte seja feito de flashbacks, né, e alguns flashbacks são com relação à adolescência do personagem. Ele não é um livro de fato jovem adulto. Eu já deixo isso bem claro. Ele não é um romance e não é um livro jovem adulto. Eu acho que algumas pessoas podem acabar se decepcionando por conta disso, porque vai ser muito sobre as reflexões desse personagem aos 30 anos, vendo tudo aquilo que ele passou, sabe? Então, mesmo nos momentos onde a gente é levado para a adolescência dele, a voz do personagem continua sendo a voz do personagem adulto, sabe? E eu acho que foi uma grata surpresa pra mim, foi um livro que me impactou muito, de verdade. Eu já falei muito sobre mais ou menos 9 horas no nosso multivlog. O penúltimo capítulo dele me deixou em lágrimas, sério. Eu chorei o penúltimo capítulo inteiro, só pra vocês terem noção do quão impactado eu fui por mais ou menos 9 horas. E, enfim, foi uma história incrível, foi uma história necessária. E é muito bom ver tanto do Victor Martins aqui, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, eu sinto que Casa 8 era exatamente aquilo que o Victor Martins esperava que os seus leitores esperavam dele. E, mais ou menos 9 horas, a gente encontra aquilo que a gente encontrou em 15 dias, aquilo que a gente encontrou em 1 Milhão de Finais Felizes, que é exatamente o Victor Martins entregando o que ele quer entregar. E quando ele faz isso, é simplesmente sensacional, 5 estrelas. E, como eu falei pra vocês, medalha de prata nesse nosso ranking. Então, isso nos leva ao nosso primeiro lugar, que sem surpresas, sem mistérios, nós estamos falando de 1 Milhão de Finais Felizes, que é o segundo livro do Victor Martins, publicado pela editora Alt, e que tem essa história desse aspirante a autor, que sempre está com um caderninho imaginando histórias que ele gostaria de escrever, que no momento trabalha em uma cafeteria, e tem essa relação um tanto quanto difícil com o próprio pai, que é um ponto muito incomum das histórias do Victor Martins, é claro, até que ele vai conhecer esse cliente da cafeteria dele, cafeteria que ele trabalha, e ele vai imaginar toda uma história entre ele e esse rapaz através do caderninho dele, até eles se conhecerem de verdade. E ele vai se conhecer muito no decorrer desse caminho, sabe? Sério, enfim, é uma história sobre família de coração, é uma história sobre relações familiares, é uma história sobre crescimento, é uma história sobre se encontrar, se perdoar. É um livro lindo, eu acho que é o livro mais completo do Victor Martins, com toda certeza. Sério, gente, só para vocês terem noção, olha só o tanto que está marcado esse livro aqui, porque foi uma leitura que mexeu muito comigo, foi um livro que eu ri, foi um livro que eu chorei, foi um livro que me apeguei muito aos personagens, não apenas ao protagonista, mas todos os personagens que estão ao redor dele ali. Eu me importei de verdade com esses personagens, eu me importei de verdade com o relacionamento dele com o Arthur. Vai ter romance, vai ter história familiar, vai ter história de amizade. Como eu falei pra vocês, é o pacote completo do Victor Martins. E, sério, esse livro aqui, ele vai estar marcado pra sempre no meu coração. Eu acho que o que Victor Martins fez aqui em 1 Milhão de Finais Felizes é uma coisa sincera e bonita e não intencionalmente poética, porque é um livro muito direto, sabe? É aquele jeitinho Victor Martins de escrever as suas histórias, mas ainda assim existe uma poesia ali da vida do Jonas. Ai, gente, sério. Eu amo de por muito tempo ele ter sido conhecido como Piratas Gays, porque tem toda essa situação, né, dele imaginar a história dele com o Arthur como se eles fossem piratas e tal. A gente é sensacional, sério. Esse livro é maravilhoso e merece muito essa medalha de ouro, com toda certeza. Muito que bem, pessoal, esse foi o nosso top 6, o nosso ranking dos livros do Victor Martins, que eu já li. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, espero que tenham se divertido. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o ranking de vocês, né? Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.